Obrigado, pastor Kelvin. Feliz Páscoa, né? Jesus ressuscitou. Nosso texto fala de um homem com dificuldade para crer na ressurreição. A tese do meu sermão é que o Cristo ressuscitado vem ao encontro do incrédulo, confronta o seu pessimismo e o chama a confessá-lo como Deus meu, Senhor meu. O domingo da ressurreição é um domingo de triunfo, né? Nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Nós cantamos que nós ansiamos por vê-lo novamente. Nosso coração enche de uma convicção profunda que a nossa fé é verdadeira. O texto que o Lucas leu fala que se a ressurreição não aconteceu, a nossa fé é vã. Mas nós estamos celebrando a vitória de Jesus, a vitória da nossa fé. É um dia de celebração, a igreja se reúne para olhar para Jesus como um Jesus vitorioso. É um dia de celebração. Mas João 20 aqui nos obriga a lembrar que nem todas as pessoas chegam nesse dia celebrando a ressurreição. Essas pessoas podem estar cansadas e feridas, elas chegam na defensiva, porque elas já cansaram de se decepcionar, elas têm muitas frustrações na caminhada. Elas têm perdas. E por causa disso, elas aprenderam a esperar o pior para não se decepcionar. Elas se tornam pessimistas, céticas. E aparentemente esse é o caso de Tomé. A incredulidade de Tomé, e ele é conhecido como o discípulo que duvidou, né? Eu sou que nem Tomé, só acredito vendo. É um ditado antigo, não sei se o pessoal abaixo de 20 anos já ouviu, né? Mas era muito comum, né? Ele ficou conhecido como o discípulo que duvidou. Mas essa luta não começa na ressurreição, crer na ressurreição. Em João capítulo 11, quando Jesus decide ir para a Judéia para ressuscitar Lázaro, e ele fala, eu estou indo para a Judéia. Tomé diz, vamos lá morrer com ele. Ele é tomado pelo pior cenário possível. Em João 14, quando Jesus está explicando sobre as moradas celestiais, que Deus tem espaço para nós, nos chamando para caminhar com Ele, para confiar, dizendo para a gente andar pelo caminho, né? E Jesus fala, vocês sabem o caminho. Tomé responde com João 14, 5, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você ficar só com esse versículo na sua mente, hoje você já está no lucro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Percebam, antes dessa incredulidade explícita, né? Só se eu pegar, só se eu colocar a mão, antes dessa verbalização explícita, ele já tinha um coração inclinado ao pior cenário. Ele não consegue enxergar Jesus pelas promessas que Jesus faz. Ele lê a vida a partir daquilo que ele acredita, dos cálculos que ele faz. E ele se torna, assim, alguém pessimista. Então, nesse sentido, Tomé não é o herói. O herói é Jesus. É Jesus quem encontra pessoas que não conseguem crer. É Jesus que entra numa sala fechada, declara paz, faz prova de si, confronta a incredulidade, e é Jesus que produz fé pela sua palavra. O herói é Jesus. E esse texto mostra, então, pelo menos 3 verdades sobre a incredulidade humana e a misericórdia do Cristo ressuscitado. E a primeira verdade é que o pessimismo pecaminoso nos acostuma a interpretar Jesus pela lente da derrota. Esse pessimismo faz com que a gente não acredite em Jesus de fato. Tomé não era um discípulo covarde. O texto que eu citei lá de João 11, ele diz, vamos lá morrer com Jesus. Vamos lá. Um fatalismo, mas não um covarde. Alguém disposto a enfrentar o que precisa ser enfrentado. Há coragem, há lealdade nessa frase de Tomé, mas tem um problema. Ele escolhe interpretar o convite de Jesus, a decisão de Jesus de ir à Judéia, com a lente da derrota, o pior cenário possível.
Jesus estava indo para manifestar a glória de Deus ao ressuscitar Lázaro. E de fato Jesus estava indo para morrer. Após a ressurreição de Lázaro, toda a perseguição contra Jesus se acende de uma forma multiplicada. Mas Tomé só enxergava uma tragédia. Esse mesmo padrão aparece, como eu mencionei, em João 14. Jesus fala de consolo, de esperança, da casa do Pai, do caminho. E Tomé responde como alguém que só consegue pensar na lógica humana. Alguém que não consegue olhar pela lógica da promessa, de que Jesus é fiel para cumprir aquilo que ele estava falando. Jesus está revelando a preciosidade da comunhão futura dos crentes com o Pai. Mas Tomé está preso naquilo que ele consegue mapear. Ora, eu não sei qual é o caminho. Na frente do caminho. Ele está preso à sua lógica, à sua limitação para compreender. Ele enxerga Jesus a partir da sua limitação e não a partir da fé. E esses piores cenários conduzem a alma de Tomé. E esse é o ponto. Tomé não tinha apenas um problema de temperamento, ele não era só alguém cauteloso, alguém precavido. Ele tinha uma dificuldade espiritual mais profunda. Ele não conseguia olhar para Jesus à luz do poder de Deus. Ele só via um Jesus homem, um mestre a quem ele deveria seguir até o fim, mas apenas um homem. E é exatamente aqui onde muitos de nós estamos presos, né? Há um tipo de pessimismo que a gente chama de prudência, que a gente chama de sobriedade, de realismo. Eu enxergo a vida como ela é. E a gente, como eu coloquei lá no vídeo, né, que vocês viram, a gente usa esses nomes respeitáveis, né? Prudência, sobriedade, para justificar o que em nós é uma incredulidade funcional. Nós, na prática, não cremos. Muitos de nós somos assim. E isso se manifesta em pessoas que vão para a igreja, que ouvem a palavra de Deus e servem, mas elas não acreditam mais que transformação real é possível. Não tem transformação, mas eu vou continuar fazendo o que precisa fazer. Essas pessoas continuam perto de Deus, mas dentro elas já concluíram, elas já sentenciaram que o poder de Deus não vai alcançá-las, que não vale a pena esperar muito de Cristo. O coração que está endurecido pelo pessimismo diz assim: olha, não tem mais jeito para o meu casamento, minha filha não vai voltar, minha alma já está dura, vai ser sempre assim, é melhor não criar expectativas, já sofri demais. Isso tudo é dito com um ar de maturidade, assim, né? Estoicismo, resignação, né? Eu enfrento a vida ficando sobre as minhas próprias forças. Mas isso é apenas uma forma refinada de dizer: eu não acredito o suficiente no poder de Deus. Eu não acredito. Mas o domingo da ressurreição desmente o pessimismo de Tomé e o nosso. A ressurreição de Jesus declara que o pior cenário possível, a morte, não é a resposta final de Deus para nós. A cruz, o sofrimento, a morte, o túmulo, o luto foram reais naquele tempo e são reais hoje. Mas sem a ressurreição, o pessimista ele vai parecer que é sábio. Eu não vou me decepcionar. Ele parece sábio, realista, mas a ressurreição desmente o pessimista. Desmente o incrédulo. O Evangelho não nos chama a negar a dor, mas o Evangelho proíbe a gente de enxergar a realidade apenas sobre a ótica da nossa dor, como se a tragédia tivesse a última palavra e não o poder de Deus. O cristão olha para a cruz, lugar de dor. Olha para a cruz que precisa carregar. Nesse mundo tereis aflições. Mas o cristão olha para o túmulo vazio. Olha para a promessa
realizada da ressurreição daquele que é a primícia da nova criação, que promete que seremos como Ele. Para alguns, a dúvida tem um viés assim de racionalidade, mas é um medo de esconder da realidade que existe um Deus que controla todas as coisas. Eu tenho medo de um Deus que controla as coisas, e eu, na minha racionalidade, escolho fugir dele. Se Jesus ressuscitou, como a gente proclama nessa manhã, como a cristandade vem proclamando com o próprio martírio daqueles que creem ao longo de milênios, se Cristo ressuscitou, meus irmãos, então não faz sentido continuar apegado a controlar a própria vida, a ter domínio sobre a própria vida. E aí as pessoas resistem a crer. Mas ouça isso, se Jesus ressuscitou, a sua dúvida não é a realidade. A sua dúvida não é a explicação da realidade. Aqueles que já creem têm um desafio também. Precisa parar de chamar a falta de fé de temperamento. É bom que tenha gente mais cautelosa, mais sábia, mais sóbria, mais desconfiada. É bom. Mas se isso molda a forma como você enxerga o poder de Deus, então esse seu temperamento vira pecado. Se você deixa de crer que Deus pode transformar pessoas, circunstâncias, mudar você mesmo, você peca. E uma igreja que quer ser uma igreja equilibrada, ela não pode viver um triunfalismo superficial. Quem está em Cristo, nova criatura, não vai ter mais aflição, quem é crente não peca mais, essas maluquices, né? Eu sou cabeça, não sou cauda. Esse triunfalismo superficial precisa ser abandonado. Mas também é necessário abandonar um fatalismo sofisticado, né? Não, vamos nos enclausular aqui porque o mundo está cada vez pior, vamos aguardar a volta de Jesus e não vamos mais nos misturar com ninguém, não vamos mais pregar. O povo de Deus aqui deve chorar com honestidade a dor e o sofrimento, sem abandonar a esperança que é fundada na ressurreição. Domingo passado eu vi duas irmãs que estão enfrentando uma luta muito semelhante se abraçando. Uma dor real, mas banhada por uma esperança. Essa é a caminhada de uma igreja que é equilibrada. Mas o texto, ele avança e traz uma pergunta que é decisiva. O que o ressuscitado faz com gente que está nesse processo? O que Jesus faz com um homem que está acostumado com a decepção, acostumado com o pior cenário? Jesus confronta essa pessoa. Jesus não abandona essa pessoa. Jesus ama essa pessoa. Jesus se faz presente. Jesus declara paz e Jesus confronta. Nosso texto começa dizendo que na primeira aparição, Tomé não estava com eles quando Jesus veio. Tomé não estava ali. E esse detalhe é importante. Os outros estavam lá, os outros discípulos. Eles estavam com medo, portas trancadas. Eles estavam confusos. Eles não sabiam o que iam fazer com a notícia da ressurreição de Jesus. Mas eles estavam unidos. Eles estavam juntos. Tomé, não. Tomé decidiu se ausentar da comunhão. E isso revela um padrão que é importante. Quando a incredulidade cresce, a nossa tentação ao isolamento também aumenta. Tomé se privou de estar no lugar que justamente ele precisava estar, em comunhão. Ele se negou a fazer isso. Quem caminha para a incredulidade precisa de comunhão, mesmo que não deseje, mesmo que a rejeite.
Tomé não venceu essa dúvida sozinho. Tomé venceu a dúvida em comunhão. Enquanto ele estava sozinho, a dúvida dele aumentou. A incredulidade dele se cristalizou. Versículo 25. 24, 25. Então os discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, se não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Meus irmãos, a incredulidade vai se cristalizando. Tomé agora ele não apenas duvida. Tomé está fazendo exigências para crer. Tomé está colocando imposições. Ele assume que Deus deve responder da forma que ele deseja, para dar uma chance para Deus. Tomé decide não crer se as suas exigências não forem respondidas. E esse é um retrato perigoso do coração humano, meus irmãos. Quando a incredulidade permanece, ela não fica neutra. Ela vai se agravando. Você começa a defender a sua incredulidade, você se arma, você justifica, você protege a sua dúvida. Você liga o radar para encontrar a hipocrisia nos outros. Você liga o seu senso crítico para proteger a sua dúvida, pelo medo de confiar em Deus. E se Cristo não vier em socorro daquele que está nesse processo, se Cristo não se apresentar, a incredulidade pode aprisionar essa pessoa para sempre. Para sempre. Para Tomé foram 8 dias. Versículo 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outras vezes reunidos, e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, versículo 27, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estende também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Essa é a boa notícia do texto. Jesus se revela por misericórdia às pessoas que estão presas no pessimismo e na incredulidade. Percebam isso. Tomé não estava lá e faz exigências quando os discípulos contam que Jesus tinha aparecido para eles. Ele duvida do testemunho dos irmãos. Ele faz exigências. Jesus não estava presente fisicamente no seu corpo glorificado no momento em que Tomé é avisado pelos seus amigos que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus conhece as exigências que Tomé fez. Jesus conhece. Jesus ouviu. Jesus onisciente sabe. Eles estavam ali, novamente com portas trancadas, confusos, mas juntos. E agora Tomé estava no meio deles. Põe aqui a sua mão. Estende a sua mão, coloca aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus conhecia as exigências, as condições, os medos. E Jesus não fica amargurado com a incredulidade daquele homem. Jesus não quer se vingar daquele que não creu nele. Jesus não abandonou. Jesus se apresentou. Mas entenda, a incredulidade não é neutra. Jesus precisava confrontá-lo. Jesus precisava confrontar a incredulidade de Tomé. Ele entra naquele recinto fechado e fala: a paz esteja com vocês. Aqueles homens estavam confusos e com medos, e eles precisavam receber, juntos em comunhão, a paz de Cristo. E Jesus declara paz, apacentando o seu povo, e chama Tomé para essa interação pessoal.
A presença de Cristo é perfeitamente equilibrada, meus irmãos. Quando Cristo está presente, há paz e há confrontação de pecados, num equilíbrio perfeito. Deus não é como nós na nossa ira, que perdemos a linha, que temos ímpetos. Jesus é perfeito. E esse detalhe pastoral é importante. Tomé agora está em comunhão, não é um acidente. É um erro tentar vencer a incredulidade sozinho. É um erro. Longe da comunhão, da palavra, da vida comunitária, a tendência não é melhorar. A tendência é endurecer. A tendência é justificar o porquê que eu não quero estar perto de Jesus mais. Tomé piorou no seu isolamento. Ele ficou mais cético, mais exigente. Mas quando ele voltou para a comunhão, ele foi consolado, confrontado por Jesus. Será que você tem imposto condições para crer em Deus? Será que você estipulou critérios que Deus precisa atender para merecer uma chance para que você creia nele? Lembre-se que você é criatura, e criaturas não fazem exigências para o Criador. É espantoso aqui no texto que Jesus seja misericordioso com gente incrédula. Mas essa é a história da redenção. Jesus é misericordioso com aqueles que não creem. E nós que já tivemos essa experiência de crer em Jesus, nós precisamos olhar para duas atitudes que alimentam a incredulidade. A primeira delas é o isolamento, e a segunda é a repetição do desespero. Quando você se afasta do corpo, você enfraquece. É simples assim, diretamente proporcional, né? Agora, quando você fica repisando continuamente os piores cenários e deixa de ouvir a palavra de esperança, você está discipulando a sua alma no caminho da incredulidade. Quando você deixa no seu isolamento de ouvir sobre a esperança e fica preso nos seus medos e receios, você discipula a sua alma na incredulidade. Como igreja, a gente deve ser o local onde as pessoas são recebidas com a paz de Cristo. Né? Cumprimento da Assembleia, né? Paz de Cristo, né? Mais que isso. As pessoas precisam ser acolhidas num ambiente onde há a paz de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam ser confrontadas com a verdade das Escrituras sobre a condição da alma delas. É necessário esse equilíbrio numa igreja que quer ser uma igreja bíblica. Mas Jesus vai além de apenas confrontar Tomé e de desmontar as barreiras, as condições que ele havia fixado para Deus, né? Jesus vai além disso. Jesus não está interessado em falar assim, viu, você estava errado, eu estou certo, né? Jesus não estava querendo ganhar um argumento. Jesus estava querendo transformar Tomé em um adorador. A presença de Jesus, reconhecida como real, demanda uma resposta pessoal, uma fé pessoal que confessa, Senhor meu e Deus meu. Então, depois que Jesus se aproxima de Tomé e fala, cara, estou aqui, ó, bota sua mão. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé faz uma das confissões mais bonitas do Evangelho de João. Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aqui não é uma mera capitulação intelectual. Ele fala assim, não, agora eu entendi, Jesus. Não, né? Caiu a ficha. Desculpa, galera, vocês estavam certos, né? Realmente, ele apareceu e eu não acreditei, foi mal. Não é isso.
há uma rendição da alma de Tomé à presença de Jesus. Ao dizer Senhor meu, Tomé está reconhecendo que Jesus tem a autoridade que a ressurreição aponta. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tomé reconhece isso. A ressurreição é uma afirmação pública dessa autoridade de Jesus sobre a morte. Tomé reconhece dizendo, Senhor meu. Além disso, ele afirma, Deus meu. Não é apenas reconhecer a autoridade de Jesus, mas reconhecer a divindade de Jesus. Tomé está dizendo para o seu mestre, com quem ele caminhou por 3 anos, que ele é o seu Deus. E o pronome que ele usa está no possessivo, é meu Deus. Não se trata de dizer apenas o que é correto sobre Deus, mas é uma entrega pessoal, é uma relação pessoal de fé. E essa é a resposta necessária diante da ressurreição. Versículo 29, Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O objetivo de Jesus não era ganhar uma discussão, era fazer uma fé pessoal nascer em Tomé, para que ele, crendo, tivesse vida em Cristo. O papel das Escrituras é esse: nos expor à verdade da ressurreição, da morte vicária de Jesus, substitutiva, a morte em nosso lugar, para que a gente creia e, crendo, que a gente tenha vida. E Jesus declara que são bem-aventurados aqueles que ouviram e creram, que não precisaram ver. A fé de Tomé é uma fé que chegou por ver, por tocar. E nós estamos chamados a ter uma fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós aqui não vemos o Jesus ressuscitado com os olhos da carne, com os olhos naturais. Nós o vemos pelos olhos do Espírito, pela revelação do Espírito Santo de Deus, por intermédio da sua palavra. Essa é a forma normal de crer da igreja. Essa é a missão normal da igreja, proclamar um Jesus que pode ser conhecido pela proclamação da palavra, pelo anúncio do Evangelho. A igreja deve ouvir Jesus na palavra e crer. Muitas pessoas dizem que precisam de provas para crer. E eu queria duvidar dessa afirmação, porque há evidências demais para não crer. E provavelmente você diz que faltam provas, porque você resiste às evidências de Deus na sua própria vida. Você resiste. Porque lá no fundo, se Jesus ressuscitou, como eu falei, Ele é o Senhor de todas as coisas. E você não controla nada. A sua pretensa autonomia é desmascarada. O seu controle é exposto como uma ilusão. E isso dói, porque você precisa se render aos pés de Jesus e dizer, Deus meu, Senhor meu. A ressurreição mostra que Jesus não é só um mestre iluminado, uma reencarnação de algum outro Deus, né? Um mestre espiritual. Ele é Senhor e Ele é Deus. Ele tem um corpo glorificado.
Assim, a nossa aparente independência desse único Deus que é o caminho, a verdade e a vida, é uma loucura. Ela precisa ser renunciada, e as pessoas travam aí. Travam. Elas têm evidências, mas elas não querem crer, e elas não clamam que Deus se revele a elas. Tomé faz isso. A dúvida às vezes parece algo humilde, né? Mas frequentemente é uma forma de manter o controle. A confissão de Tomé precisa ser a confissão de todos nós aqui. Senhor meu e Deus meu. A ressurreição, ela não serve apenas para produzir um momento religioso num domingo da ressurreição, né? Um clima para cima, né? A felicidade. Não é só isso, também isso. Mas ela é a prova que pecadores podem ser salvos, porque Jesus morreu e ressuscitou, morreu no lugar deles e ressuscitou. É a prova que essas pessoas podem ser reconciliadas com Deus, reconduzidas a uma vida que havia sido perdida pelo pecado. Uma vida experimentada debaixo do senhorio de Cristo. E a pergunta, então, não é se você gosta da Páscoa, se você, gosta de chocolate, do clima. A pergunta é: quem é Jesus para você? Você confessa que Ele é seu Senhor e seu Deus? Essa é a pergunta da Páscoa. E talvez você já tenha feito essa confissão, né, na sua caminhada cristã, mas tem algumas áreas que você quer deixar sobre o seu controle. Lembre-se, Cristo, Ele não quer apenas a declaração certa. Ele quer uma obediência prática. Ele quer uma entrega real, uma confiança prática nele. Por isso que eu falei de uma incredulidade funcional. Nós muitas vezes dizemos que cremos, mas funcionamos na lógica da falta de fé. E a gente, como crentes, precisa se arrepender disso. E a nossa igreja, ela não está aqui para construir um ambiente espiritual confortável. Não, não é isso. Inofensivo, os menininhos cantando. Esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja, meus irmãos, o objetivo de uma comunidade de fé é apontar para um Cristo ressurreto que exige a rendição das pessoas a Ele. E isso é completamente perigoso, isso não é inofensivo. Isso é revolucionário. Isso destrói o ego de pessoas. A confiança na sua própria inteligência. Isso é perigoso, e a nossa missão é exatamente essa. É proclamar que Jesus ressuscitou, que Ele é Senhor e que Ele é Deus. O único Deus. O único. Tomé começou o texto aqui com falta de fé, impondo convicções, preso naquilo que ele poderia tocar, mas ele termina em comunidade adorando a Jesus. Ele termina rendido diante do Deus ressurreto, num encontro pessoal. Isso tudo aconteceu não é porque ele estava com os discípulos. Isso aconteceu porque Jesus foi na direção dele. Ele estava num ambiente propício, mas é Jesus quem entra na sala fechada, no recinto trancado. É Jesus quem dirige palavra a Tomé. É Jesus quem se torna vulnerável para ser tocado numa marca, numa ferida. É Jesus quem se aproxima. E essa é a esperança do texto. Não é a racionalidade de Tomé chegando às conclusões certas pelos argumentos, pesando, né, teses e antíteses, nada disso. Tomé é resgatado, a iniciativa é de Cristo. Você não tem capacidade de romper a sua incredulidade. É o poder de Deus, a graça de Deus, a iniciativa de Jesus que transforma a dúvida em fé.
Você não vai produzir isso com o seu jejum, com as suas ofertas, com seus atos religiosos. É um favor divino. A esperança está na promessa de Jesus que fala, de Deus que fala, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar. Mas esse movimento já começa com uma fé na palavra dele, que é o próprio Deus que dá para você. Você não tem nenhum mérito, nada. Talvez aqui alguns se identifiquem com Tomé, gente que ouviu a palavra muitas vezes, mas já não espera muito de Deus. Gente que aprendeu a se proteger esperando o pior. Pessoas que fazem do pessimismo a sua identidade, fazem da dúvida uma proteção. Eu não vou sofrer porque eu não tenho expectativa. Saiba disso, Deus não se intimida com a escuridão da sua alma. Deus não se intimida com isso. Jesus é soberano. Ele que criou você, seu temperamento, seus traumas, seu desejo de autonomia, nada disso é páreo para uma presença pessoal de Jesus confrontando você. E a sua esperança precisa estar nessa misericórdia de Cristo direcionada a você. O convite, a ordem de Jesus para Tomé é a mesma ordem para nós. Não sejam incrédulos, mas crentes. Ele não está falando de crente evangélico, não. Crente em Jesus. Crê na pessoa ressurreta de Jesus, como o Cordeiro suficiente de Deus para tirar o pecado do mundo. Nenhum outro intermediário, apenas Jesus Cristo. Crê nele. O domingo da Páscoa, o domingo da vitória, o domingo da ressurreição, não é apenas um chamado para lembrar de uma história que aquece o nosso coração. É um chamado ao arrependimento. É um chamado a pedir um renovo de fé. Pedir com humildade que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entre na sua vida declarando paz. Declarando paz esteja com vocês. É pedir que esse Cordeiro encha o nosso coração novamente de fé. Apesar das decepções da caminhada. Pedir que Ele renove a nossa fé. É o dia para celebrar a vitória sobre a morte e é também o dia para responder a essa vitória com fé. Com uma esperança inabalável em Cristo. Crer nesse Jesus ressuscitado que morreu no lugar de pecadores. Crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Crer que Ele abençoa, disseminando paz a partir da sua palavra e da sua presença para pessoas que têm consciências culpadas. Crê que esse Jesus recebe a adoração de pessoas que não criam. Crê que Ele dá vida àqueles que creem no seu nome. Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A resposta esperada é a mesma de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Essa é a resposta correta para a nossa vida, para um domingo de ressurreição. É a resposta correta ao túmulo que está vazio. É a resposta correta ao convite do Espírito Santo de Deus. Não seja incrédulo, mas creia. Se você ainda não creu na verdade do Evangelho, o chamado do Evangelho é muito simples. Arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia. O ressuscitado, ele não depende da sua aprovação. Ele deseja a sua rendição. Ele é rei. É rendição. E aqueles que creem, mas que em algumas áreas da vida estão flertando com a incredulidade,
A nossa oração deve ser como aquele pai que foi pedir a ajuda de Deus para curar seu filho. E Jesus perguntou para ele: você crê? E a resposta dele é maravilhosa. A resposta dele é: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Cristo ressuscitou, portanto creia, porque crendo você terá vida em seu nome. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia em se revelar na tua palavra, na tua criação e a tua revelação perfeita no teu Filho. Obrigado porque o nosso Senhor e o nosso Deus morreu em nosso lugar, foi sepultado e ao final de 3 dias ele ressuscitou. E ele foi visto pelos apóstolos e por mais de 500 testemunhas. Obrigado porque a nossa fé é uma fé baseada na história, não em mitos, na exatidão do relato das Escrituras. Nós oramos nessa manhã pedindo que a presença do Teu Filho no nosso meio produza paz. Que a Tua paz esteja conosco por intermédio daquilo que Jesus faz por nós, na pacificação, na propiciação, tornar o Senhor favorável a nós por causa do sacrifício dele. E nós pedimos também que o Senhor sopre fé nos nossos corações, que nós tenhamos o desejo de conhecer mais a Tua palavra, o desejo da comunhão, a humildade de reconhecer que muitas vezes a nossa forma de olhar o mundo tem descartado o Teu poder de transformar as situações. Enche o nosso coração da esperança que é baseada no Teu poder e não naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos concluir com as nossas mentes. Nos ajuda a enxergar as Tuas evidências ao nosso redor e nos dá a coragem de nos render ao senhorio de Jesus. Te louvamos pela ressurreição que é celebrada no domingo, dia que a cristandade elegeu como dia para encontrar o Senhor junto com os outros irmãos. Obrigado porque isso muda a forma como nós nos apresentamos e diante de Ti como comunidade de fé também. Nos enche da Tua graça nessa manhã. Prepara o nosso coração agora para recebermos a ceia do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus.